Oi, gente, na Reset Fala Comigo de hoje nós vamos falar sobre as responsabilidades do autor do crime de trânsito. E para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, eu recebo Armando de Souza, que é especialista, presidente da Comissão de Trânsito da OAB-RJ. Seja bem-vindo, Armando. Obrigado. Armando, para a gente começar, eu queria que você explicasse uma dúvida muito frequente de muitas pessoas. São as diferenças, dos delitos administrativos, penais e civil. Veja bem, qualquer pessoa que comete um crime de trânsito, ela vai responder administrativamente, junto aos órgãos de trânsito, pelo cometimento desse crime, ou seja, desse homicídio ou dessa lesão corporal. Ele vai responder criminalmente, porque a autoridade policial vai comunicar aquele fato ao Ministério Público e o Ministério Público, diante dos elementos que ele tem, ele vai oferecer a denúncia ou não. E poderá também responder civilmente, que é ter que indenizar a vítima ou, no caso do falecimento da vítima, aos seus familiares e aos seus dependentes, todos os prejuízos que ele causou com o cometimento desse crime. Agora, nos crimes de trânsito, o motorista ele pode responder ali por homicídio doloso, o dolo eventual e também por homicídio culposo. Queria que o senhor explicasse para a gente as circunstâncias de cada um, por favor. Veja bem, o dolo ele se caracteriza com a vontade do autor do crime de cometer o crime. Então, ele saiu com a intenção de matar alguém. Ele está dirigindo com a intenção de matar alguém. Ou seja, ele tinha a vontade de matar alguém. Isso é o dolo puro. O dolo eventual, ele não tinha essa intenção de matar ninguém. Mas para ele pouco importava se ele ia matar ou não. Hoje eu posso te dar como exemplo a pessoa que toma uma garrafa de uísque e pega o carro e sai dirigindo. Na realidade, ele não queria matar ninguém. Mas assumiu aquele risco. Mas ele está assumindo o risco. Então, já existe o entendimento dos tribunais no sentido de que ele, ao correr esse risco, ele é responsabilizado pela caracterização do dolo eventual. Ele não queria o resultado, mas ele correu o risco, pouco se importava para ele se esse resultado ocorresse ou não. E a lesão corporal é justamente quando o motorista ele agiu com imprudência, com imperícia ou com negligência. A imprudência, imperícia e negligência caracterizam o comportamento culposo. Então, daí o legislador ter dividido os delitos entre homicídio doloso, homicídio por dolo eventual ou homicídio culposo e lesão corporal da mesma maneira. Agora, nós também temos o costume de ver aí diversos crimes, inclusive que ganharam notoriedade, eu falo crimes de trânsito, que ganharam notoriedade nos últimos tempos aqui no Rio de Janeiro. A impressão é que tem ficado cada vez mais comum isso. Inclusive teve um caso bastante grave, foi um caso recente agora no mês de julho, quando um fisioterapeuta acabou atropelado por um influenciador digital. Lá dentro daquele carro havia o motorista, mais 5 pessoas, e a vítima tinha acabado de se casar. Então ele ali na porta do hotel onde ele ia ficar com a esposa dele, acabou sendo atropelado e morto. Nesse caso específico, o motorista ele acabou fugindo, e esse caso também é marcado também muito pela frieza, que a gente acaba analisando ali como telespectadora também. Porque o corpo acabou sendo projetado para dentro do veículo, eles ainda tiveram tempo de tirar o corpo dali, jogar para o lado e fugir. Queria que o senhor analisasse essa situação para a gente, por favor. Veja bem, o fato é que ele matou uma pessoa. Ter jogado o corpo para fora do veículo é um agravante desse comportamento principal, que foi o fato de ter matado alguém. Os elementos de prova que são colhidos pela autoridade policial é que vão possibilitar, no caso criminal, ao Ministério Público fazer a denúncia baseado naqueles elementos que a polícia oferece ao Ministério Público. E o julgador vai julgar de acordo com aqueles elementos que ele tem no processo.
evidentemente, a existência de bebidas dentro do carro são indícios. Na realidade, não se pode... Ele poderia ter bebida dentro do carro, mas não ter consumido a bebida. Ele podia ter taças de vinho e não ter bebido também. O fato dele não ter prestado socorro é uma agravante. Porque ele deveria, é obrigação dele prestar socorro por força do que consta no Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro diz justamente isso, que cabe ao autor do crime socorrer a vítima. Se ele não socorreu, foi embora, ele vai aguentar as agravantes desse comportamento dele. Quer dizer, isso, quando o magistrado for prolatar a sentença, ele vai levar em consideração esse fato, o fato de a velocidade que estava o veículo, tudo isso, esses elementos todos serão trazidos ao inquérito e levado para a apreciação do magistrado através de prova pericial, prova testemunhal, o documental, os vídeos que já tem, que a autoridade já tem. Quer dizer, esses elementos todos vão contribuir para que se realize a justiça punindo aquela pessoa que cometeu o crime de trânsito por dirigir um excesso de velocidade ou qualquer outro meio. Agora, essas 5 ocupantes que estavam dentro do carro também podem responder criminalmente por isso, uma vez que também elas voltaram para o local do acidente, mesmo elas não tendo aquele poder de parar o carro naquele momento, elas em depoimento afirmaram ter voltado no local do acidente, viu toda aquela movimentação, mas acharam que tinham já acionado o socorro. Ou seja, dá a entender que não demorou muito tempo após o acidente, elas voltaram ali, mas também não se manifestaram, não falaram nada. E essas pessoas, esses ocupantes do carro, também podem responder criminalmente por isso? Podem responder. Veja bem, o Código de Trânsito Brasileiro não prevê punir o passageiro ou as pessoas que estão dentro do veículo. Então, essa previsão legal ela não existe no Código de Trânsito Brasileiro. Mas o Código Penal prevê isso. Toda e qualquer pessoa, eu, você, o telespectador, o ouvinte, ele tem, se ele puder prestar o socorro, ele tem que prestar o socorro. Se ele não prestar o socorro, ele vai responder. E aí ele vai ter que justificar por que não prestou o socorro. É dever dele prestar socorro, de qualquer um de nós. Agora, no caso concreto que você colocou, a imprensa já noticia que os passageiros que estavam no veículo, alegaram que ficaram nervosos e aí daí terem ido embora. Tem que se provar que isso não aconteceu. O ônus, o dever de provar aí é do Ministério Público. Ele é que vai ter que dizer que elas não estavam nervosas. E aí a realidade é que é muito difícil fazer essa prova. Uhum. Se você está dizendo que você estava nervosa e que por causa disso você foi embora, você está dando uma justificativa razoável. E alguém tem que vir e dizer, não foi porque tem uma câmera aqui que do lado do corpo estavam dançando. Bom, aí contradiz tudo aquilo que está... Mas não só nesse caso, mas em muitos outros, onde tem outros ocupantes no carro, eles também podem, então, responder pela omissão de socorro. A previsão, se eu não estou enganado, artigo 135 do Código Penal. Uhum. Então, há uma obrigação, uma previsão legal, e com base justamente nesse dispositivo do Código Penal, pode ser instaurado processo e os passageiros responderem por essa omissão de socorro. Tá. Agora, tem um dado interessante que eu queria repercutir com o senhor, é o seguinte: de acordo com o Corpo de Bombeiros, esse ano de 2024, de janeiro a julho, foram registrados 34 atropelamentos na mesma avenida que o Fábio, né, que é esse fisioterapeuta que a gente acabou de colocar, foi atropelado. Isso indica um aumento de 41% no aumento dessa estatística, ou seja, 41% de atropelamentos a mais nesse mesmo local onde aconteceu esse mesmo acidente. Então,
Eu queria saber do senhor o seguinte, esse aumento desse número pode indicar que acidentes como esses seriam fatos previsíveis ali naquele local e poderiam, inclusive, com isso, ser evitados? É lógico. Já tem dados, já tem números da frequência de acidentes nessa via. Portanto, caberia às autoridades competentes tomarem a providência cabível para evitar, para reduzir esse número de sinistros, né, ocorridos nessa via. Se não fazem, se essas autoridades não tomam a providência, elas estão cometendo omissão, porque dados, elementos já têm. Então, se o Corpo de Bombeiro, que é uma instituição que oficial, é a primeira oficial, que é a primeira a prestar o socorro, o atendimento, ela é chamada para ela tem esses dados, ela está fornecendo esses dados. Eu vou dar um detalhe para você, é o seguinte, a Operação Lei Seca no estado do Rio de Janeiro, ela foi informada pelo Corpo de Bombeiro de que os acidentes, o horário dos acidentes, de pessoas que saem de boates, de baladas, o horário mudou. E eles perceberam isso em consequência do número de acidentes. E isso foi passado para a Operação Lei Seca e ela passou a fazer a blitz não mais no horário que ela fazia, porque, na realidade, o consumidor de bebida alcoólica, ele passou a consumir mais tarde. Então, mudou. O que é isso? É a contribuição, é a colaboração entre os órgãos que compõem o sistema de trânsito e que de seguro, da fiscalização, de uma maneira de fazer o quê? De evitar que ocorram esse tipo de sinistro e que possa proteger a vida da pessoa. Eu queria citar para o senhor aqui mais 2 casos. Eu sei que a cada um com a sua particularidade, mas queria que o senhor depois comentasse um pouquinho sobre cada um. É o seguinte, um outro caso também que foi muito noticiado em 2020, o ex-jogador do Botafogo, Marcinho, atropelou um casal de professores também no Recreio dos Bandeirantes e ainda está respondendo por isso. Ou seja, estamos aí mais de 4 anos depois do acidente. Tem uma família que ainda chora com essa perda, uma família que foi totalmente afetada. A gente sabe que ele foi condenado aí a quase 4 anos de prisão, porém ele ainda aguarda em regime aberto toda essa discussão, toda essa aplicação dessa pena, né? Um outro caso é do modelo Bruno Krupp, também que aconteceu não há muito tempo, que ele atropelou um adolescente de 16 anos, ele estava em altíssima velocidade, atropelou esse adolescente e matou. Ele estava com uma moto e também é um caso que ainda a família não viu a punição aplicada ao autor desse crime. Então, baseado nisso, eu queria que o senhor explicasse para mim, o senhor acredita que faltam leis mais duras para serem aplicadas aos autores do crime de trânsito? Não acho, não. Eu sou contra o agravamento da pena. Por quê? O defeito, porque, veja bem, nós temos exemplos concretos de crimes que se tornaram, por exemplo, crimes hediondos e continuam, o número está crescente. Então, na realidade, não é porque esse crime se tornou um crime hediondo que houve redução desse crime. Então, portanto, o agravamento da pena, para mim, não é a solução. O problema, para mim, está justamente na máquina do Poder Judiciário. A máquina do Poder Judiciário ela é lenta. Ela não realiza a justiça no tempo que ela deve realizar. E quando a justiça ela tarda, ela não é a verdadeira justiça. Então, essa demora não decorre da lei. A lei pode não ser a melhor lei que nós temos, mas é a lei que está aí e é a lei vigente. Então, o problema está justamente na aplicação dessa lei. Se você aplicar bem a lei e se a máquina do Poder Judiciário acionada, ela começar a desenvolver, respeitando aquilo que a lei prevê, mas dentro do trâmite regular, certamente ela dará uma resposta à sociedade daquele fato.
E isso daí vai dar uma satisfação à família da vítima, no caso de óbito, ou da própria vítima, a satisfação de que viu que, na realidade, se fez a justiça. E vai também convencer, porque convence a outras pessoas que o cometimento desse crime de trânsito não compensa, porque ele vai responder administrativamente, está arriscado a ficar com o direito dele de dirigir suspenso, né? No caso específico do que você falou do jogador de futebol, a sentença determinou que ele fique com o direito dele de dirigir suspenso pelo mesmo período da condenação. Sabe que vai pagar uma indenização, porque tem a questão da indenização, que ele vai ter que indenizar todos os danos que ele causou, e não é só que causou a vítima e aquelas pessoas dependentes da vítima, seja ela essa dependência econômica e afetiva. Porque, veja bem, a vítima pode ser padrinho de uma pessoa que gostava muito dela, ela morreu, aí tem uma indenização de dano moral, e aquela pessoa que cometeu o crime de trânsito, ela é responsável por isso. Então, o problema que eu acho que é importante é que nós temos que aplicar corretamente a lei e de uma maneira célere, rápida, para que ela, respeitando os prazos legais e tudo, mas dentro da possibilidade, da previsibilidade, da realização da desejada e verdadeira justiça. E como é que o senhor acha que a lei poderia ser alterada, se o senhor acha que precisaria ser alterada, né, para poder reduzir justamente a questão da impunidade? Justamente o que existem coisas que precisam melhorar. No tocante, por exemplo, a questão da suspensão do direito de dirigir. Dependendo do fato ocorrido, às vezes para o infrator ficar 1 ano sem dirigir, para ele não é problema nenhum. Não, e nem para a família, né? Então isso aí tem que fazer uma avaliação se no tocante à aplicação da pena, se ela corresponde ao dano ou à infração que foi praticada. Então, como acabar com essa sensação de impunidade? Uma vez, como o senhor falou, né? Eu já entendi que a questão da celeridade da justiça, mas, enquanto isso, como acabar com essa sensação, essa impressão de impunidade de muitas famílias que ainda sofrem com perdas quase que diariamente aí, de entes queridos no trânsito? Michele, eu acho que cumprir o que determina o Código de Trânsito. O Código de Trânsito se alicerça no binômio educação e fiscalização. Infelizmente, a última educação, a última campanha educativa com relação a trânsito, que eu me lembre, foi a do cinto de segurança. De lá para cá não teve nenhuma outra campanha educativa eficaz. E a lei diz que parte daquela volumosa quantia de multas aplicadas, parte daquilo tem que reverter para a educação. E não reverte. Então, quem deveria aplicar a lei, porque isso já há previsão, não faz. E não faz por quê? Ao meu juízo, porque não tem vontade política de fazer. Porque a previsão já existe, está ali. Então não há uma justificativa, um motivo justo para você não aplicar. Aplicar educando e aplicar fiscalizando. A partir do momento em que você fez uma campanha educativa, vamos dar o exemplo do cinto de segurança, que já foi uma boa campanha, e que reduziu o número de acidentes. A partir do momento que você fez uma campanha que houve uma redução, e aí há uma redução também por estatística. Foi eficaz. Da lei seca.
A pessoa hoje sabe que se beber não deve dirigir. Alguns forçam, querem fazer isso, mas vai ser penalizado. Vai ser penalizado o quê? Com a suspensão da habilitação. Isso pode fazer administrativamente. Essa demonstração de ação do Estado pode ser feita de pronto. Por exemplo, um motorista que é um beberrão, quanto mais. Ele só dirige embriagado. Foi pego em várias blitz da lei seca. Tem vários processos por ingerir bebida alcoólica. Mas os processos ainda estão tramitando. Então, se ele é um beberrão, quanto mais, o órgão de trânsito tem competência para suspender a carteira dele. Ora, se você pega lá o cadastro dele, a ficha dele, ele tem lá 40 infrações de trânsito por ingerir bebida, você não precisa esperar que ele mate alguém para poder tirar a carteira dele. Você tira a carteira dele, suspende a carteira dele e determina que ele só vai poder reaver a carteira dele se ele fizer os exames de reciclagem, ou seja, passar para o psicólogo, tudo de novo. Então. Armando, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Esclareceu muitas dúvidas e a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. E olha, responsabilidade no trânsito em primeiro lugar. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.